Meus irmãos, graça e paz, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade, mais uma terça-feira para a gente refletir, pensar no que Deus tem a falar conosco. Eu tenho certeza que tem muita coisa de Deus para a sua vida, para a sua alma, essa noite, amém? Tá tudo bem com vocês? Amém? Todo mundo bem? Todo mundo feliz? Que bom, graças a Deus. Abra a sua Bíblia aí, por gentileza, são dois textos que nós vamos ler essa noite. O primeiro está em Salmos 55. Salmo 55, nós vamos ler esses versos aí, 4 e o verso 5, e depois a gente vai lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7 e o verso 5. Esses dois textos são extremamente importantes, é bom que a gente leia eles com calma, observando o que esse texto tem a dizer. Texto muito profundo, principalmente pela abordagem que o texto vai trazer para nós. Olha o que diz o Salmo 55, que é um salmo de Davi, versos 4 e 5. Meu coração dispara dentro de mim e o pavor da morte me domina. Temor e tremor me sobrevêm e o horror toma conta de mim. Já se sentiu assim alguma vez? Veja que não é um privilégio nosso, né? Isso atravessa a Bíblia. Eu louvo a Deus pelo fato da Bíblia não ter passado na mão de algum editor nesse sentido aqui. Ó. O texto permanece furioso, cheio de dores. Um salmista como Davi que diz negócio assustador aqui ó, dentro de mim, e ele coloca isso num cântico e resolve dar para Deus e Deus aceita. É isso que é incrível. E se torna um texto que a gente canta na vida, uma poesia belíssima, porque esse texto é um retrato daquilo que são águas turbulentas dentro da gente. Agora dá uma olhada no que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios. Olha só o que Paulo coloca. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7 e o verso 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, o versículo 5. Olha só como é que Paulo pontua isso daqui. Ó. Isso aqui é uma agenda de viagem de Paulo. No meio da viagem ele para, troca uma ideia, manda uma carta, avisa para o povo como é que está. Aquela coisa que a gente faz quando conversa com alguém que a gente gosta, né? Aquele pastorado de viagem, uma diária. Vai e escreve isso aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, o verso 5. Porque nem quando chegamos à Macedônia tivemos descanso. Agora presta atenção. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Externamente, lutas. Internamente, temores. Olha o que Paulo está dizendo. Tem uma outra tradução que diz assim, ó, de fora luta, dentro angústias, terrores. Paulo está dizendo, gente, eu vou mandar uma carta para vocês aqui para dizer que a nossa viagem está sendo uma tribulação na linguagem de hoje. De fora só problema, de dentro também. Imagina, o que ele está dizendo é, nessa nossa caminhada enquanto cristãos, nesse nosso testemunho, não está sendo tão fácil não, como parece, ou como alguém pode ter imaginado que a coisa funcionaria mais ou menos nesse nível. Não. Paulo está dizendo que o negócio é complicado, porque fora tem luta, dentro também tem. Então, se eu olho para fora, eu vejo uma crise, uma efervescência. Se eu olho para dentro, é turbulência. O importante é lembrar que nós ainda estamos aqui. É como se ele dissesse isso. Aí você pega Eu peguei simplesmente dois dos maiores luminares que nós temos na literatura bíblica, Davi e Paulo, e os dois simplesmente atravessam por esses processos. Ser cristão, durante muito tempo na igreja, foi pregado, principalmente décadas recentes atrás, que a gente tinha que estar sempre no auge, sempre bombando, a famosa espiritualidade do topo o tempo todo. E esse lugar é um lugar muito perigoso de ficar, porque no topo da montanha não cresce nada, já percebeu isso? Todo o crescimento está exatamente no vale, esse lugar que a gente reclama, mas deixa fruto. É lá que a gente tem que estar. Porque nós vivemos numa realidade hoje muito perigosa, onde parece que o tempo todo a gente tem que estar bombando, tem que estar para cima. É igual um irmão falou para mim recentemente numa igreja, disse, olha pastor, nós temos que manter a nossa melhor versão, como se a gente fosse um Windows, né? Você tem que manter a sua melhor versão. Aí eu brinquei, mas o problema é que, biblicamente falando, a minha melhor versão sou eu morto. Né? Paulo diz, não vivo mais eu, morri, mas Cristo vive em mim. Logo, se eu não aprender a matar esse animal que vive em mim, biblicamente falando, fica muito difícil lidar com essas coisas. Então, eu passo o tempo todo achando que todo e qualquer problema que atravessar a minha vida, de algum modo, tem a ver com o espiritual. E aí é que entra as paranoias mais malucas de crente. Eles imaginam os fantasmas mais bizarros
Porque não suportam o fato de dizer, está doendo. Quando você não tem coragem de assumir que dói, você vai jogar para Deus, demônio, fantasma, bruxa, Game of Thrones, qualquer coisa que surgir aí. Porque não entende que tem uma coisa muito mais simples, encarar os fatos ou atos que a gente vai trabalhar hoje. Deu para entender aqui? Saúde emocional, encare os fatos ou os atos que você tiver. Só que, como a gente vive numa sociedade apaixonada por diagnósticos, e hoje as pessoas têm uma paixão mesmo por isso, já falei para vocês aqui, né? Uma paciente minha que abraçou a ansiedade dela como se fosse a coisa mais linda do mundo. A gente tem hoje uma sociedade apaixonada por diagnósticos. Você vai conversar com alguém, ele tem 3, 4 diagnósticos dele sobre ele que viraram quase tatuagens. Eu tenho uma depressão, um TDAH e não sei mais o quê, e você fica do lado procurando sigla para você também. Ah, eu tenho também CNPJ, né? Alguém precisa de siglas o mais rápido possível. A gente está apaixonado por uma sociedade extremamente marcada por diagnósticos, e isso é perigoso. Porque nesse monte de rótulo que a gente se perde com muita facilidade. É a gadarenização social, muitos em um. Então esse um perde subjetividade, perde potência de ser, porque tem muita coisa dentro dele. Então, para a gente começar bem, em alto estilo, vamos começar, tomara que funcione. Olha, o que a saúde emocional não é? Isso aqui eu também aprendi com Paulo. Lá em 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar do amor, ele começa explicando o amor pela via do positivo. O amor é paciente, o amor é benigno. Ele mesmo para e fala, quer saber? Crente não aprende pelo positivo, crente aprende pelo negativo. Daí para frente Paulo só negativiza. Não é isso, não é aquilo outro, não é mais o quê, não é? Então eu aprendi com Paulo, nem coloquei os positivos, vou direto no negativo. O que a saúde emocional não é? Aí eu fiz uma listinha aqui, ó. Primeira coisa, não é positivismo barato. Saúde emocional não é positivismo barato, não é essa coisa de autoajuda, teologia da prosperidade, ou a teologia coach, a mais nova teologia da prosperidade com grife, né? É bom lembrar que não é saúde emocional, tratar saúde emocional na igreja, lidar com saúde emocional na igreja, não é positivismo barato, essa coisa que a gente junta apenas para fortalecer a nossa capacidade de dizer sim. Eu fui numa igreja que eu escutei o irmão falando, irmão, você tem que aprender a dizer sim, porque o inconsciente tira o não. Então, quando você fala, eu não sou doente, o inconsciente tira o não e você lá dentro está dizendo, eu sou doente. É ridículo, para dizer o mínimo. Não dá um negócio ruim em você? Fala a verdade. Dá, irmão, não é? Porque essa baboseirada gospel é fácil de passar e as pessoas pensam que isso é sabedoria. Esse é que é pior. As pessoas acham que isso é sabedoria, alto padrão. Nossa, aprendi uma coisa tremenda. Paguei R$3.500, mas aprendi um negócio tremendo. Eu não posso dizer não. Acabou de dizer, miserável, não é? Cada vez que essa coisa se estabelece como uma rota, como uma espécie de receita, a gente cai na sociedade dos diagnósticos de novo. E nessa coisa como se fosse uma espécie de senha religiosa, como se fosse uma palavra mágica, crente apaixonado por abracadabra gospel. Isso é perigoso, irmão. É bom que a gente resolva lidar com o dia a dia do jeito que ele é. Na igreja é importante tratar a saúde emocional sabendo que ela não é positivismo barato, que ela não é negacionismo da dor, uma coisa terrível. O que tem de gente que trabalha com negacionismo da dor dentro da igreja. E bota a culpa, inclusive, na Bíblia. Não, porque Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Pensa no malabarismo hermenêutico que se faz para colocar as nossas dores ali dentro. Tem crente que coloca todas as dores nesse pacote, da dor da unha encravada à dor da alma. Ele acha que Jesus veio ao mundo realmente para fazer uma espécie de posto de saúde evangélico. A coisa é muito mais profunda quando se trata de levar as nossas dores. Tem uma coisa infinitamente mais profunda. Não é apenas um Deus que vem ao mundo como se viesse para resolver tudo aquilo que dói, uma vez que na dor a gente também aprende. Tirar de nós a dor é tirar de nós um sistema de proteção altamente avançado que Deus criou. É importante pensar nisso. Se quiser aprofundar essa visão, leia depois um livro do filipense Dr. Paul Brand, chamado A Dádiva da Dor. Aí você vai entender como o negócio é mais profundo e mais interessante. Bibliografia aí, A Dádiva da Dor. Tá bom, gente? Anota aí. Outra coisa, ó, não é frescura. Amém, irmãos? Fala um amém com força, não é frescura. Amém. Né? Porque eu tenho certeza que você já olhou para algum irmão sofrendo e falou, frescura. Né? A gente ainda acha que lidar com emocionalidades, a flor da pele, é frescura. Principalmente quando é, do ponto de vista da igreja, a gente ainda tem uma mentalidade igrejeira extremamente focada numa coisa de cima para baixo, de intuição de poder. Aquela coisa que pensa, olha, o crente, o líder principalmente, não pode sofrer assim. Não é uma coisinha como essa que deve machucar.
Ou seja, se você chega na casa de um líder e sabe que ele está há 2 dias sem sair do quarto, num princípio terrível de depressão, por exemplo, tem muita gente que simplesmente ridiculariza, zomba ou diz, frescura. Muito pelo contrário. Mimimi é tudo aquilo que não dói em mim. Não é? Porque de repente, quando dói na gente, a coisa muda de figura. É assim ou não é? Principalmente quando trata de homens, líderes homens, né? Pode observar. Se você acha que o maior sofrimento do mundo é uma mulher com dor de parto, pergunte para um homem quando ele tem gripe. Né? Gente, tem gente que não faz ideia como é que o homem encara a dor. É mais sério o negócio. Ele sofre absurdamente. Então, quando alguém olha de longe para a nossa dor, é fácil. Qualquer dor. Se você olhar de fora para a dor, é fácil não ter a noção da intensidade. Porque, graças a Deus, Ele tirou de nós a memória física da dor. Imagina se Deus permitisse que você conseguisse evocar a memória física da dor. Como é que seria? Como é bom saber que Deus tirou essa memória. Você lembra que doeu, lembra do sofrimento, lembra do choro, mas não consegue reproduzir o momento. Já pensou se reproduzisse? Como é bom saber que Deus deixou na história um lembrete, agradeça a Deus por isso. Lá no Apocalipse, não haverá mais dor. A dor tem data de validade. Quem é cristão sabe disso. Outra coisa, não é positivismo barato, não é negacionismo da dor, não é frescura, não é papoterapia. Sabe o que é papoterapia? É gente que pega os psicanalhas, não tem os psicanalhas? Aquele que não leu nada e acha que é psicanalista, psicólogo, psiquiatra, ele é psicanalha, né? Ou simplesmente gente que se junta num grupo e acha que trocar uma ideia entre um e outro sem saber nem direito como começa ou como termina, é um processo de cura. Não é. Em alguns lugares no Brasil está acontecendo um negócio terrível. Junta-se um grupo de pessoas, ou um grupo de mulheres, ou um grupo de homens, um grupo de pessoas, traz alguém que fez lá um curso nos Anéis de Saturno, bota para falar, e a coisa piora ainda mais, porque não há uma escuta técnica desse falar. O que há é uma imaginação muito perigosa sobre a dor do outro, ou pior, os sugestionamentos absurdos que há a partir do que o outro está fazendo. É muito sério, gente. Quando lida com as emoções, tem que tomar um cuidado imenso para não disparar gatilhos do outro. É muito sério lidar com as emoções de alguém. Não ofereça sua alma para quem só sabe ferir. É importante demais lembrar disso. Esse lugar seu aí é um lugar extremamente profundo. E não dá para simplesmente mostrar para qualquer um. É um negócio muito mais sério. Olha como é sério isso. Então, cuidado com os psicanalhas. Também não é moda. George Bernard Shaw dizia que a moda nada mais é do que uma epidemia induzida. E é verdade. Isso é epidemia induzida. Aí o indivíduo começa a sofrer do meu lado, eu acho também que é legal sofrer junto, a gente sofre junto. E vira uma parceria de gente sofrendo sem nem saber por quê. Porque é moda, é mais fácil. Lembra que eu falei uma vez aqui que existe hoje uma doença do protagonismo? Você conta um problema para o irmão, ele já conta o dele logo? Lembra disso? É esse tipo de coisa aqui, ó. É criar-se uma moda. Algumas igrejas, por exemplo, se estabelecem só nisso. Eles passam a vida inteira chamando todo mundo para o caos. Esses dias eu estava olhando, quer ver? Veja se não é coisa da minha cabeça. Perto de onde a minha mãe morava, tem uma igreja lá, na esquina, e eu fiquei observando isso durante... A minha cabeça é muito pesquisador, então me perdoe. Mas eu passava lá e eu via, no máximo, quando estava lotado, 30 pessoas. Então imagina aí que no culto de quinta-feira vai ter 17, 3 com sono, 2 esperando para morrer. Né? E o culto. E todo culto tem revelação, vai vendo. Todo culto. E o culto é de segunda a segunda. Se inventarem outro dia, vai ter culto. E todo culto tem revelação. Agora pensa comigo, se você juntar ao longo de uma semana aquele povo que vai lá, todo culto, em todo culto você vai ter pelo menos, vamos colocar que 40% daquele povo é o mesmo, sim ou não? Isso é porque eu estou sendo legal hoje, 40% da pessoa. Então pensa comigo, se 40% dessas pessoas são as que voltam em todo culto, e todo culto tem revelação, então tem que ter um rodízio de doença. Tipo, hoje tem alguém com câncer, é a irmã. Amanhã tem alguém com, sei lá, TDAH, é o irmão. No outro dia, alguém vai ter que ter ansiedade, é um dos dois. Porque quem vem de fora é só a exceção. Deu para entender? Ou seja, ou aquele povo é o povo mais miserável da face da terra, que todas as doenças atingem aquele povo, só aquele povo, e a coisa não cresce nunca, ou compreenderam que vender cura é um grande negócio. Nós temos hoje muitas igrejas vendendo a demanda da cura e da doença. Às vezes você nem tem dor, eles te arrumam uma, né? Tipo, entra lá, vem que Deus vai te curar. Não, não estou doente não, mas a gente arruma uma doença. O importante é você entrar e fazer parte do pacote do sagrado.
Se tem uma coisa que vende, é o sagrado manipulável. Por isso que é tão fácil enganar crente. É fácil enganar crente, principalmente crente brasileiro, ele derrete fácil demais. Se você tiver noções de psicologia, sobretudo psicologia das cores, o modo como você escolhe se vestir e vir para o culto diz muito de sua personalidade. Algumas palavras que eu falo aqui, você dá indicativos do corpo para com a esposa, com o esposo. É fácil manipular a mentalidade de crente. Eu poderia produzir revelamentos extraordinários sobre sua vida e você ficaria de boca aberta. Esse é um homem de Deus, é um pilantra. Cuide das suas emoções nesse nível aqui, ó, de saber tirar aquilo que não vem de Deus. Numa palavra só, discernimento. Crente acha que discernimento é tecla SAP espiritual. O cara fala línguas, o outro vem e traduz. Isso não é discernimento, isso é tradução simultânea, né? O discernimento é perceber qual é o espírito que age ali, o que ele vai produzir no processo. Por isso que é tão importante lembrar do discernimento das próprias vozes. Paulo teve isso. Por fora eu vejo lutas, mas por dentro eu vejo terrores. Eu sei distinguir que tipo de dor me atinge e de onde ela vem. Se ela vem de fora, como uma dor que me ataca, se ela vem de dentro, como uma dor que me machuca. Que tipo de dor você tem? Sabe discernir quem você é? Olha como é importante pensar nisso. Estava fazendo uma pesquisa essa semana para ver alguns dados. Eles são mais relacionados à empresa, mas eles também funcionam na igreja. Olha que interessante. 64% dos líderes, essa pesquisa aí foi feita pela School of Life. Olha, 64% dos líderes sofrem de ansiedade. 48% sofrem de estresse diagnosticado. Ou seja, não é o imaginado, é o diagnosticado. Além de outros problemas como insônia, burnout e a depressão. Imagina, isso aqui é só uma coisa básica e nem é tão recente. Eu gostei de trazer isso aqui, quis trazer isso aqui para mostrar para vocês um pouco desses números aí. Olha só as palavras: ansiedade, estresse diagnosticado, insônia, burnout e depressão. Duvido que não haja nenhum líder aqui que não tenha passado por isso em algum momento. Isso aqui é quase uma selfie da liderança brasileira do século XXI. Nós somos uma liderança extremamente estressada, extremamente complicada. E olha, para ser sincero com você, que Deus te livre de não desmaiar no púlpito no meio do culto. Metade da igreja vai dizer que é demônio, a outra metade que é frescura. A gente não sabe lidar com a dor. Tem mais. Ó, no Brasil, em 2021, segundo o Instituto Ipsos, 53% das pessoas entrevistadas declararam que seu bem-estar mental piorou no último ano. Imagina, vai fazer uma pesquisa lá com um cara, imagina, essa pesquisa foi feita com 2.017 pessoas. Imagina, 53% disse que no último ano a sua saúde mental piorou muito, o bem-estar mental. É interessante porque a ideia de bem-estar mental aí é uma ideia de pelo menos estar em paz. Não é nem no sentido de completa cura aqui. Aqui é apenas no sentido de se sentir bem. 53% diz que ao longo do ano a coisa foi piorando na mente, aqui dentro. Porque é aqui que a coisa acontece. É aqui que a gente tem que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Fortalezas da mente. Esse lugar aqui, é um lugar em nós extremamente profundo e tão íntimo que causa medo. Por isso muita gente não vai lá. E o pior, entrega a chave desse lugar para os charlatães de igreja que vendem frutos maduros a toda hora. Tem mais, olha isso aqui. No Brasil, 30% dos trabalhadores sofrem com esgotamento profissional, ocupando o segundo lugar entre os países com maior incidência de burnout, atrás apenas do Japão. Imagina. O burnout nada mais é do que o esgotamento completo. É aquele esgotamento que te faz trocar as palavras, aquele esgotamento que te faz deitar e literalmente apagar do jeito que estava. Quando acorda no outro dia, está morto, porque não descansa, apenas se entrega a um túmulo de lençóis. O burnout tem eu vi uma vez uma ilustração que eu gostei muito, é um palito de fósforo queimado até o final. É aquilo ali, esse sentimento ruim, complicado, difícil de você lidar. Tem mais uma aqui, olha isso aqui. O estresse crônico atingiu 45% dos presidentes e CEOs brasileiros. 39% dos diretores e 50% dos profissionais em cargos de gerência. Traduzindo, do ponto de cima, da liderança para baixo, o negócio não está nada bom. Não é? E sabe o que é pior? Grande parte das pessoas que veem esses dados pensam, pelo menos o salário é bom. Será? Vale a pena de verdade? A grande riqueza que nós temos aqui essa noite, todos nós, chama-se tempo. Essa é uma grande riqueza. Eu li esses dias um texto onde o escritor colocou assim, quanto vale
1 milésimo de segundo. Sinceramente aqui, perguntando para você essa noite aqui, ó. Para você, quanto vale 1 milésimo de segundo? Vale alguma coisa agora aqui? Dá nem tempo, já passou um monte aqui, não é? Agora experimenta chegar para um nadador olímpico que passou 4 anos se preparando para a próxima Olimpíada, treinando todos os dias de madrugada, levantando cedo, comida regrada, toda aquela dieta, pressão de patrocinadores, pressão da família. E esse cara chega no último dia, ele está classificado para a prova final, e ele ali traz 4 anos de bagagem, ele se joga na piscina, nada tudo que ele tem para nadar. Quando ele encosta a mão, que ele levanta a cabeça para fora da água, ele descobre que o cara da raia ao lado nadou 1 milésimo de segundo mais rápido do que ele. Quanto vale esse tempo para ele? É tempo. Quanto vale 10 segundos? Pensa em 10 segundos. Imagine só que você está viajando na estrada, de repente capota o carro, a pessoa que você mais ama é projetada para fora. E aí alguém diz assim, olha, em 10 segundos a ambulância está chegando. Você pode escutar até o barulho da sirene, porque eu já chamei. Como é que você fica? Completamente desnorteado, né? Você não fica contando. Mas a sensação que você tem é que passou 1 hora, não é? Já conversou com alguém que sofreu um tipo de acidente desse nível? Pensa por um momento na bênção que é você estar aqui essa noite desfrutando do tempo que é o tempo do viver. Tem um famoso bandido francês chamado Papillon. Papillon é borboleta em francês. Tinha uma borboleta tatuada no peito e tal. Ele foi preso injustamente. E no dia da primeira noite na prisão, ele tem um sonho. E no sonho o juiz perfeito, que nunca havia errado, levanta e diz para ele, levante-se que eu vou proferir a sua sentença. Ele se levanta, o juiz bate o martelo e ele treme por dentro. E o juiz grita, culpado. Ele assusta e diz, mas culpado de quê? E o juiz responde, de haver desperdiçado a vida. Esse foi seu crime, desperdiçar a vida. Os pensadores do século XVI chegaram à conclusão de que o que vai levar os homens ao inferno não é a morte, é a vida mal vivida. Quando Israel vai entrar na terra prometida, Deuteronômio 30, 19, Moisés diz, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida, para que vivas tu e os teus filhos. Amós, profeta, no capítulo 5, ele diz, buscai-me e vivei. Sabe qual é o pecado que a gente comete na igreja e nem percebe? É o desperdício da vida. A minha palavra essa noite é que você saia daqui valorizando o fato de estar vivo. A gente nasce entre 2 datas do calendário. Da primeira não tem consciência, da segunda não tem presciência. O problema é que a gente fica ao longo da vida espremido entre essas 2 datas. Quer fazer um exercício fantástico, quase uma lição de casa? Procure até a próxima terça-feira, dá uma passadinha num cemitério perto da sua casa. Vai ser maravilhoso sair com as próprias pernas. A segunda coisa, dá uma olhada nas placas e você vai ver que a morte não respeita idade. Morte não é coisa de velho, é coisa de quem não vive. Tem muita gente que já está morto, só está esperando o tempo para deitar. Se você é líder, valorize a maior de todas as dádivas. Você vive e vive para a glória de Deus. Faça isso se tornar verdade na sua vida. Amém, gente? Olha que interessante. O choque de gerações é um outro fator que pode implicar no desequilíbrio da saúde emocional dos líderes. Aos mais jovens, isso aí era um telefone, viu, gente? É por isso que o cara, ele já é um pouco mais novo, ele botou errado, porque ele não sabe como é que se usa isso aí, né? Gente, por incrível que pareça, gerenciar pessoas com mais idade ou experiência pode ser um desafio. O líder jovem que está aqui hoje tem que entender isso. Quando coordena gente mais velha, por exemplo, é importante demais usar a experiência e a maturidade a seu favor. Choque de gerações na igreja, se tem um lugar que não pode existir choque de gerações, é a igreja. Aqui é um lugar diferenciado demais para isso. É um lugar para a gente aprender a crescer, para a gente aprender a celebrar um com o outro essa capacidade de estar juntos. Ou seja, cada cabeça branca que eu enxergo na igreja não é para mim uma coisa ruim, complicada, estranha. Pelo contrário, é uma lâmpada de Deus acesa ainda, de modo que, à medida que o tempo vai passando, eu tenho em quem me referenciar no processo. Não preciso criar uma crise. Por incrível que pareça, nós temos igrejas hoje onde parece que o velho não é bem-vindo. Não é?
Os poetas antigos diziam que o rosto do jovem é só uma chapa lisa, não tem história nenhuma, é simples. Ele diz, nem exige talento ser jovem, é apenas suportar alguns anos e você já chega lá. Agora, para ser velho, exige talento, o supremo talento da sobrevivência. Por que a cabeça é branca? Porque ele sobe no monte da existência, a neve do tempo abençoa o cabelo, o sol bate e ilumina, aí o jovem que vem embaixo acha o caminho e diz que achou sozinho. Tem um trabalho de celebração de gerações aqui. Não permitam que o choque de gerações tire de vocês o melhor que cada geração tem para dar. Aliás, eu acho interessante, eu sempre digo, gente, juventude não é bênção, assim como velhice não é doença. São apenas etapas da vida e passam rápido demais. É ou não é? Esse dia eu estava em casa, olhei para o meu filho, ele já tem 18 anos. Falei para minha esposa, esquisito, tem um cara que mora com a gente. Não é? Era pequenininho, a gente mordia o pé. Se eu vou morder o pé dele hoje, misericórdia, irmão, é desse tamanho. 18 anos, olha como é que passa rápido e a gente não vê. Interessante que o crescimento é uma coisa que acontece muito visível para quem está de fora. Sabe aquela tia chata que chega e arrebenta com você? É porque ela está te vendo tão espetacular, porque não sabe quem você é na convivência. A gente está em casa e não vê. Quem vem de fora, nossa, quanto tempo, como cresceu, não é? Exatamente por causa disso aqui, ó, porque há um crescimento imperceptível. Por isso valorize aqui hoje, eu queria que você celebrasse essa noite pelas pessoas que têm aqui em seu tempo de vida. Tem gente aqui jovem, adolescente, idoso, e todos eles têm um lugar aqui. Se tem uma palavra que não existe no reino de Deus, é inutilidade. Aqui, enquanto vida você tiver, tem sonhos para você. A palavra de Deus em Joel é espetacular. Os vossos velhos sonharão sonhos. Olha que incrível. Na igreja, o que envelhece é o meu desejo, não a minha capacidade de ser. Por isso é tão importante a gente lembrar que Deus não nos chamou para nos tornarmos velhos com reumatismo na alma. Gente com uma agenda lotada de nome para se vingar porque outros conseguiram coisa que eu não consegui. Não. A gente é chamado para celebrar o tempo da vida de cada um. Amém, gente? Está tudo bem aí? Ou seja, encarar os fatos na arena das nossas emoções não é uma tarefa fácil, mas ela é extremamente necessária. Eu queria mostrar alguns desses fatos que a gente tem que encarar aqui hoje de verdade. Olhar. Use essa metáfora de encarar. Pega esses atos e encara. Fatos da nossa vida que são fundamentais da saúde emocional. Primeira coisa, ó, olhe para si mesmo com prioridade. Está aí um problema que muita gente comete sem nem perceber. Tem gente que olha para todo mundo, ele vê o mundo com síndrome de Madre Teresa. Ele vê todo mundo, ele só não olha para si. Então ele ajuda todo mundo, mas ele não se ajuda. Ele prega para todo mundo, mas ele nunca é ministrado por ninguém. Ele consegue resolver o problema de todo mundo, mas ele não sabe resolver nada dele mesmo, porque a vida dele toda se torna um fardo sempre para todo mundo, o tempo todo. É claro que a gente tem que ajudar todo mundo, é óbvio que a gente tem que estar a serviço dos irmãos, mas não dá para fazer isso se esse homem aqui estiver em frangalhos, em pedaços. Por isso é tão importante, ó. É como o alerta de segurança do avião, né? Quem aqui já andou de avião? Olha que maravilha, todo mundo, a maioria aí. Você chega no avião, a menina avisa antes de você entrar, só para dar um gostinho na sua adrenalina. Olha, gente, não vai cair, mas né, tem um negócio aí que você pode ler, né, um cartão. Se, de repente, pressurização cair, vão cair máscaras de oxigênio. E aí vem um detalhe, coloque a máscara primeiro em você, depois ajude as pessoas do lado. Imagina aquela pessoa que só ajuda todo mundo o tempo todo. Ela quer pegar a máscara e botar na menina. Não precisa. É em você primeiro. É uma metáfora profunda. Se eu não consigo salvar a mim mesmo, dificilmente eu vou conseguir investir em alguém. É uma questão pura e simplesmente de lógica. Primeiro você se ajuda, depois ajuda os outros. Olha que interessante. As nossas emoções são um terreno perigoso e traiçoeiro. Daniel Goleman chama a atenção para o que acontece conosco quando as emoções agem. Daniel Goleman é um dos maiores mestres no sentido de emoções no mundo científico, inclusive. Ele diz assim, ó, cada grande emoção tem sua assinatura biológica característica, um padrão de alterações avassaladoras no corpo à medida que a emoção ascende e um tipo exclusivo de sinais que o corpo automaticamente emite quando está sob essa emoção. Ou seja, tem um registro emocional. É isso aqui, ó. Cuidado com sequestros emocionais. Algumas pessoas, na hora do sequestro emocional, perdem a razão de ser. Hoje mesmo atendi um paciente com essa coisa aqui, sequestros emocionais. Depois, é o famoso 5 minutos. Já viu? O senhor me deu 5 minutos, não sei o que eu fiz, né? É terrível, porque essas emoções entram, elas vêm como tempestades emocionais que fazem o sequestro emocional, deixam a gente completamente perdido. Até porque, nesse momento, você sai de si. Aliás, uma coisa que faz o filho pródigo voltar para casa é quando ele cai em si, não é?
Caindo em si, voltou para o seu pai, para a sua casa. Ou seja, se ele cai em si é porque está fora de si, êxtase, para fora de si. Quando a gente sai fora de si, a gente gera o caos. Perde a casa, perde o pai, perde a vida. Por isso é tão importante notar, cuidado com sequestros emocionais. Aliás, tem gente que está vivendo de sequestro em sequestro. Já se tornou quase uma quadrilha de sequestro, né? O tempo todo vivendo sequestrado nesses rompantes. Os antigos falavam rompantes, né? 5 minutos, dá essa coisa complicada. É gente que, por exemplo, tem muita gente que diz assim, ó, eu sou assim mesmo, se for comigo eu falo, eu estouro e tal. Além de ser mal educado, ainda tem um problema gravíssimo, porque aquilo que você joga volta para você, né? Não é nem questão de mística, não, é questão de lógica da vida. É simples assim. Por isso que é tão importante a gente plantar. Aliás, eu lembro que uma vez lá no Ceará, eu estava numa região do Ceará, o irmão me levou, ele era dono de umas plantações de tomate, pimentão. Ele falou para mim, pastor, você vem de São Paulo, você já viu uma semente de tomate? Eu falei, não, nunca tinha visto. Vou te mostrar. Negocinho desse tamanho aqui, ó. Quem já viu semente de tomate aí? Não é pequenininho? Negocinho de nada? Aí eu falei, peraí. Falei para ele, peraí. Quer dizer que se você planta essa coisinha aqui no solo, e ela nascer, ela dá esse pé aqui, uns pés que dava mais ou menos aqui assim, ó. Você colhia 6, 7 caixas. Eu falei, meu Deus do céu. Quer dizer que se eu plantar isso aqui de ódio, eu vou colher isso aí? Imagina. E é assim que funciona. Gente, a lei da semeadura, escuta bem o que eu vou dizer a vocês. A lei da semeadura não significa a obrigatoriedade da colheita, que é o que muita gente diz. Você plantou, você vai colher. Não. Quando você planta, não tem nada a ver com você mais. É tudo processos milagrosos. O céu, a chuva, o clima, a semente andando na contrário da lógica da própria gravidade, com o chão bilhões de vezes mais pesado do que ela. Tudo é milagre. Então, a única coisa que você faz quando plantar é só jogar no chão. O resto já não é com você. Ou seja, a lei da semeadura não significa a obrigatoriedade da colheita, porque você não tem como definir se de fato vai colher. O que é a lei da semeadura? É a natureza do que você plantou. Aí sim, se você plantar feijão, se nascer, nunca vai nascer cebola, pimentão. É feijão, porque a natureza do que foi plantado é que está lá. Por isso, preocupe-se com a natureza do que você tem plantado. Quer ver? Qual é a natureza das suas relações, por exemplo? Quem tem acesso ao seu quarto? Com quem você fala? Para quem você anda mandando os áudios de WhatsApp da vida? Você está plantando o que nesses processos seu aí? Ó? Quem são as pessoas que têm acesso à sua intimidade? Esse lado de dentro tão perigoso que Paulo vai dizer que é o lugar dos temores. É preciso se conhecer. Por isso que você tem que olhar para si com prioridade. Olha que coisa interessante, ó. Desenvolva constantemente o seu autoconhecimento. Os gregos já sabiam disso. Conhece-te a ti mesmo, uma frase extremamente profunda. Saber quem você é, ou seja, encontrar maneiras de esvaziar o balde diariamente, ter atitudes que limpam a mente, mantêm o corpo saudável, são caminhos para ser um líder e com saúde emocional em dia. Autoconhecimento, saber quem é, de verdade. Quer ver? Pensa numa pergunta difícil de responder, se agora, queima-roupa, eu te perguntasse, quem é você? É difícil saber quem nós somos. Você já observou que na Bíblia Jesus pergunta, o que você quer que eu te faça? Demora para o cara responder? Não é uma coisa tão simples, não é? A gente fica imaginando, se fosse eu, já pedia isso, aquilo, outro. Dificilmente. A gente tem uma dificuldade imensa de saber quem somos nós. De verdade, quem que é você? Como é que você se comporta? Seu nome, sua história, sua estrutura. O que está aí na bagagem existencial que você traz? Grande parte do que a gente fala nas nossas memórias são edições misturando o que a gente de fato viveu com o que a gente imaginava ter vivido. É por isso que muita gente, quando rompe uma relação, quebra uma parceria, sofre absurdamente durante um longo tempo, porque esquece que uma vez aquela relação rompida, também deve ser sepultado os futuros imaginados com aquela pessoa. E como não foi imaginado, essa coisa fica vindo o tempo todo. Percebe? Quanto da gente tem dentro daquilo que a gente chama de nós? Pensa aí por um momento. Agora, cuidado com o perfeccionismo. Gente, o perfeccionismo é a convicção de que algo está quebrado. Você. Portanto, você disfarça defeitos com diplomas, realizações, elogios, ensaios. Só que nada disso pode solucionar o que você acha que está quebrado. Porque o que está quebrado no mundo do perfeccionista não é o fora, é o dentro. Eu gostei dessa imagem pelo seguinte. Conta-se que um dia um padre estava viajando por uma cidade do interior. Aí ele passa num lugar e vê um círculo como esse aí, um alvo com uma flecha bem no meio. E ele vai dirigindo, olhando, de repente outro círculo com a flecha bem no meio. Ele está aqui, ele olha para o outro lado, mais um círculo, a flecha bem no meio. Ele fala, pelo amor de Deus, nunca vi um nível de precisão desse não.
Aí, de repente, ele dá a volta assim, ele encontra um cara com o ar meio abobalhado, ajeitando uma flecha com um arco. Ele olha de um lado, do outro, só tem ele, disse, só pode ser ele. Desceu do carro e disse, rapaz, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que sai atirando essas flechas aí? O cara fala, sim, sou eu. Cara, incrível, olha, eu nunca vi um nível de acerto como esse. Você deve ser um perfeccionista, você mira e acerta em todos os alvos. Você tem algum segredo, uma técnica, alguma coisa? Porque eu também gosto de esporte. O cara falou, não, é simples, padre, você vai ver como é simples. Eu olho para a parede vazia, mando a flecha. Quando ela crava, eu vou lá e pinto o alvo ao redor dela. O que nós temos de líderes se gabando de sucessos que não conquistou? Pregando sermões dos outros. Passando a vida inteira gabando-se de coisas que outros construíram. Ainda tem líder que é capaz de destruir o que o outro já construiu. Então ele pinta em cima e goza dos lucros e da glória mentirosa e complicada. Porque o problema da glória é que ela não está nem aí se é mentira ou não. Se ela receber os aplausos, é tudo o que interessa. A questão é, o que você tem é de fato uma mira boa, uma malandragem existencial plena. Olha como é sério isso. O Moody dizia o seguinte, Dwight Lyman Moody, Jesus não mandou ninguém embora vazio, a não ser aqueles que já estavam cheios de si. O perfeccionismo é alguém cheio de si. E o problema de alguém andar cheio de si, como balões cheios de ar, é que o mundo de hoje é cheio de alfinetes. Uma hora alguém te estoura. Por isso é tão sério isso. E você já percebeu que hoje nós estamos vivendo uma geração que é muito apaixonada por expert? Parece que hoje todo mundo é gênio, todo mundo nasce gênio, todo mundo é Einstein, ninguém mais erra, ninguém mais aprende com ninguém, ninguém mais respeita a autoridade de um professor, por exemplo. Hoje todo mundo é gênio. Você vai falar uma coisa com um cara, ele já sabe. O menino, do nada, ele vai lá e simplesmente é capaz de refutar com dedinhos furiosos alguém que acabou de sair de Harvard, por exemplo. Eu tenho uma chargezinha no mundo científico acadêmico, uma chargezinha que o tema da charge é assim, o inferno do cientista. Aí chega a cientista no inferno e o demônio fala para ele, sabe o que você vai passar na eternidade toda? Com o Mateus, de 14 anos, discordando da tua tese. Imagina, a vida inteira com essa sensação de expert a todo mundo sabe de tudo, todo mundo lê tudo, todo mundo é teólogo, todo mundo é profundo, todo mundo canta bem, todo mundo malha muito, todo mundo é tudo. E quando todo mundo é tudo, esse tudo é nada. Porque é vazio. Porque precisa da vitrine, porque tem que mostrar, precisa. Gente, a coisa mais tremenda que existe na casa de Deus, no relacionamento com Deus, é uma coisa chamada simplicidade. Porque a simplicidade não é miséria, é uma coisa capaz de atrair a glória de Deus. Essa é a simplicidade. E eu amo isso nas crianças, por exemplo. Agora lembre-se, olhar para si mesmo não significa isolar-se, significa isso aqui, alimente a sua rede de relações. Alguém disse assim, não construa um muro em torno do seu sofrimento. Não vai te proteger, só vai te impedir de sair. É sério isso. Mantenha uma rede de relações, na linguagem do mercado aí é um networking, né? Mantenha a rede de relações, converse com gente, esteja perto de pessoas, troque experiências, fale de sua dor com gente que de fato se interessa, crie amizades, relações, laços aqui. Você sabia que tem gente que consegue frequentar a igreja durante anos e não conhecer ninguém? Sabia disso? Ele chega ali na porta, a irmã toda feliz, seja bem-vindo, visitante. Não, estou aqui há 30 anos, mano. Foi mal, entra aí, né? Não tem os tipo vampiro gospel, uma vez por mês eu beber sangue de Jesus aqui na igreja? Na ceia? Ele vai, deixa a vida levar ele, Zeca Pagodianamente. Ele não cria laços, ele não está perto de gente. O interessante para ele é simplesmente chegar, participar de um ou outro movimento. É como se fosse uma espécie de espiritualidade drogada. Ele não suporta o dia a dia, vive no pico. Então ele não consegue suportar a normalidade da vida. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para libertar completamente sua visão de igreja. Aqui na igreja você não vai encontrar nem deuses nem demônios, você vai achar gente. Aqui tem gente. Eu acho tão tremendo que a automanifestação de Deus na história não é com templos, não é com sistemas religiosos, não é com dogmatismo das religiões, nem com teologia sistemática. A automanifestação de Deus na história é, eu sou Deus de gente, dos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó. Tem nome. Se o seu Deus não é Deus de gente, você é só um religioso chato. Você já viu que religioso chato cansa dele mesmo? Não é? Tem hora que nem ele se suporta, ele tem que visitar uma outra igreja para dar uma adrenalina. Né? Aí depois ele volta para cá. É tipo uma relação tensa. Quando ele não aguenta mais a corda, ele solta.
então ele volta para um outro lugarzinho onde ele sente cócegas na alma, depois volta para cá. É perigoso quando isso acontece. Então, primeira coisa, encare esse fato aqui, ou esse ato mais profundamente. Quando você olhar para você, olhe para você como prioridade. Amém, irmãos? Você tem que ser sua prioridade. Precisa cuidar de si. Segunda coisa, dá uma olhada nisso aqui, ó. Preste atenção no seu humor. Olha a cara dos obreiros, olha, olha. Você conhece alguém assim? Não responde não, só pensa. Você conhece alguém assim? Preste atenção no seu humor. Olha a cara da irmã. Imagine. Será que são casados? Crente tem problema com alegria. Crente namora com a tristeza e tem um caso de amor com a chatice. Principalmente quando ele tem muito o que fazer. Já notou? É terrível quando você vê um crente espírito de gravidade. Ele só cai, não sobe nunca. Eu não sei como é que ele vai ser levado se ele é todo denso. Ele não consegue ter essa leveza, essa alegria. Tem crente, por exemplo, que acha que é proibido sorrir no culto. Ele acha estranho, mas misericórdia, Senhor Deus tem poder, chocarrice. Relaxa, irmão. Aqui é lugar de paz, é de alegria. Se você não se sente bem aqui, vai se sentir bem aonde? Não é? Não tem uns irmãos assim? Eu me lembro quando era garoto na igreja, vou contar o testemunho. Eu era garoto na igreja, minha mãe levava a gente de vez em quando, tinha um obreiro que ele passava pelas igrejas, era itinerante, vai vendo. Ele passava pelas igrejas, o cara tinha, naquela época, gente, ó, não é tão longe assim, mas eles usavam um cartaz, botavam um cartaz aqui atrás, bem grande, com os demônios desenhados. O cara fazia um seminário sobre os demônios. O cara era especialista em demônio, não vai para o céu, não tem lá, vai ficar triste. Imagina, o cara é tipo um CEO infernal, ele explicava como funcionava, sabe? Tipo esse aqui, esse de vermelho, é parceiro. Como é que pode? E o povo é ao delírio, porque tem uma erótica envolvida nisso aí. Quem veio na sexualidade terça-feira passada sabe. Tem uma erótica envolvida nisso aí. Aí a pessoa fica lá dentro, ela fica quase com uma espécie de tesão, né, gospel. Ela fica olhando aquilo acontecer, milagre, terror, misericórdia, Santo Deus tem poder. Ele vai para casa crente, fica 2 dias crente. Até que ele esquece. Tipo, é a mesma coisa que acontece quando vê filme de terror. Dá um medinho, vai na cozinha com a luz acesa, essa coisa aí. O crente faz isso. Ele tinha essa coisa. Agora até que mudou um pouco. Só que mudou a forma, mas não o conteúdo. Ainda temos os crentes com medo da alegria. Alegria é nota dominante na teologia. A teologia de Paulo é uma teologia que se pode transcrever toda a partir da alegria. A carta aos Filipenses, a carta da alegria. A alegria está na primeira tríade do fruto do Espírito, amor, alegria e paz. O próprio Jesus é o Deus da alegria, extraordinário, gente. Não dá para ser cristão sem alegria, sem felicidade você até consegue, porque felicidade é invenção moderna, é aquilo que você pode pagar em 12 vezes no cartão. Já alegria não. Não é uma circunstância, um momento, uma coisa, é alguém. A grande alegria do cristão tem nome, Cristo. Isso para ele é muita coisa. Preste atenção no seu humor, estabeleça bem os limites que você tem, principalmente volume de trabalho, até porque, escuta isso aqui, sobrecarga e saúde não caminham juntas. Quando isso acontece, a gente para de ouvir. Quer ver? Um líder sobrecarregado não consegue ser feliz, ele está fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo. Não tem aquele obreiro na igreja que ele tem a sensação de que ele tem que abrir o culto, cantar nos louvores, pregar, tirar a oferta e ainda receber lá porta. Não é? Ele cruza os canteiros e faz o gol, é incrível. Eu não sei como ele consegue fazer isso ao mesmo tempo. Ele é gênio. Ele fica o tempo todo e ele não consegue ouvir ninguém. Tem um palhaço que trabalha com essa área de comunicação não violenta no Brasil, chamado Cláudio Tebas. Cláudio Tebas fez um programa no YouTube, você pode procurar depois, onde ele fala assim, fala que eu não te escuto. Ele prova que a gente não escuta o outro. Só para você ter uma ideia, ele está vindo no carro com um amigo dele, aí está entrando assim num lugar, ele baixa o vidro, chama uma senhorinha assim e diz, eu estou indo para sequestrar uma senhora numa casa, você sabe se é aquela casa ali? Ela diz, é aquela ali mesmo, pode ir. Ele vai no mercado, ele fala para a menina, eu estou querendo botar uma bomba aqui, qual que é o melhor lugar? Você acha que ali perto daquele negócio funciona? Pode, ali é bom. Fala que eu não te escuto. A gente não está ouvindo. Se a igreja brasileira estivesse ouvindo o que é pregado no púlpito, ela tinha mudado, ela não está ouvindo. Se Paulo escrevesse uma mensagem, uma epístola aos brasileiros, ele provavelmente diria, como ouvirão se está todo mundo pregando? A gente tem excesso de fala e pouca qualidade de escuta. Porque quando todo mundo fala, é porque estão brigando porque querem falar, mas não porque tem algo a dizer. Como a gente precisa de uma celebração da espiritualidade do silêncio. Isso também influencia no humor da gente. É por isso que muitos púlpitos hoje, a gente tem gente que consegue fazer sorrir, mas pouca gente consegue fazer chorar. Porque é mais fácil. Aliás, a gente aprendeu tanto a chorar de tristeza e angústia,
Quando a gente chora de alegria, tem que explicar, você já viu? Eu estou chorando, mas é de alegria. Porque a gente percebeu que é errado, estranho, né? É parte da cura, momentos de riso e também de choro. A Edith Eva Eger, que foi uma sobrevivente do campo de Auschwitz, tem até um livro dela muito bom, A Bailarina de Auschwitz, que ela diz isso aqui, ó, ninguém se cura em linha reta. Olha que incrível. Tem um processo, tem um caminho. Cada um sabe as tramas e os dramas que precisa enfrentar. Olha como é bonito isso. Saber lidar com as cores da sua vida, com esse alinhavado da história da gente existencial. É importante demais saber disso. Não é um processo de linha reta, uma coisa latente, aquela coisa que vem de um lado para o outro, com muita tranquilidade. É um processo. E esse processo, às vezes, é complicado. Até porque, gente, guarde isso aqui, ó, o tempo não cura. É o que você aprende com o tempo que faz a diferença. É importante demais lembrar disso. Os filósofos antigos diziam que se o tempo curasse, na farmácia vendia relógio. Aqueles irmãos, o tempo vai curar, eu não vou mexer nisso aí que a coisa vai funcionar. Não. O tempo não cura. É como é que você lida com isso. Tem 3 dimensões que podem atestar a miséria do humor, que é a exaustão emocional, a despersonalização e o comprometimento da realização pessoal. Vamos ver um por um. Exaustão emocional, eu coloquei aqui, esgotamento, sensação de que não vai ser possível recuperar energia, irritabilidade, amargura, pouca generosidade. O indivíduo sente-se incapaz de cuidar dos outros e vive de pessimismo em pessimismo. Quando isso aí se instala, nenhuma comida é boa, nenhum culto é bom, todo hino é complicado, aumenta demais, abaixa demais, o ar-condicionado está frio demais, está quente demais, é complicado, tudo fica chato, tudo fica difícil. O indivíduo não dorme, ele capota e o olho fica assim, ó. No outro dia ele levanta a primeira frase, não dormi nada. É claro, brigou a noite inteira consigo mesmo. É uma arena. Exaustão emocional no púlpito é um negócio mais sério ainda. Porque o pastor em exaustão emocional, ou o líder em exaustão emocional, ele não vai produzir nada que seja bom. Porque ele já está cansado de si. É aqui que ele só traz mais problema. Aí começa a atingir a igreja. Vocês não me ouvem, vocês... né? Cria um clima terrível. A coisa é complicada. Tem mais, ó. Despersonalização. Olha a cara do indivíduo aí, ó. Distanciamento emocional, indiferença diante do sofrimento alheio, perda da capacidade de empatia, tratar a si mesmo e aos outros como objeto. Eu me lembro de uma vez que eu fui numa igreja e o pastor foi chamar um obreiro. Falou assim, vou chamar o meu funcionário aqui, o meu obreiro aqui. Está tão acostumado a trocar gente que ele simplesmente troca como se fosse uma coisa comum, normal. Passa por cima de gente, despersonaliza pessoas. Quando você faz isso, na despersonalização, você faz isso até com Deus. Ele se torna apenas o seu moleque de recados divino. Tipo aquele crente que chega na igreja achando que está no Faustão e Deus se vira nos 30 para ele. Tem que arrumar um jeito de fazer alguma coisa para ele. Aí ele vem numa postura que ele não é mais um crente, ele é um cliente. Isso aqui não é um templo, é um shopping religioso. E o pastor, o pior tipo de vendedor que existe, que está vendendo um produto que não usa. Quem usa Deus? Então você cria um clima complicado. Como dizia o Eterno Galvão, vai criando-se um clima terrível, né? Na mente do indivíduo. A cabeça vai ficando estranha. Além da exaustão emocional, ele se despersonaliza. Perde a capacidade de ser gente. Porque ele é só uma doença ambulante. E é o que acontece no final? Perda de qualidade na realização pessoal. Ou seja, ele fica impotente, frustrado, infeliz, com baixa autoestima. Aí tudo que você chegar para falar é ruim. Você já teve perto de gente que absolutamente tudo é ruim? Você fala assim, olha, eu acabei de ganhar um presente. Mas isso aí é complicado, hein? O cara te deu com segundas intenções. Né? Você fala assim, olha, eu ganhei uma viagem para o espaço, ó, e se não voltar? Né? Pode observar, ele sempre tem alguma coisa ruim para colocar. Escute uma coisa, o pessimista tem a incrível habilidade de colocar os ovos da sua miséria dentro de cada pequena realização nossa. Ele faz isso, porque para ele é fácil. Qual que é o grande problema do pessimista, desse tipo de gente, na despersonalização, perda de qualidade, exaustão emocional? É porque tudo que ele precisa é que alguém seja como ele. Então ele precisa de cúmplices o tempo todo. Por isso que ele se alegra intimamente quando alguém sofre, porque ele pensa, bom, não sofro sozinho, tem alguém também que sofre. É tipo como alguns psicólogos costumam dizer, de gente que chega num ambiente como esse e faz questão de deixar o celular tocando ao invés de vibrar. Porque inconscientemente ele torce, toca. E quando toca, ele vai bem devagarzinho atender lá fora. É um desejo maravilhoso, tá vendo? Ligaram para mim. Não para vocês. Eu existo para alguém. Alguém ligou para mim. Olha que lindo que é isso. Eu existo para alguém.
Nunca vou me esquecer de uma irmã aqui no Campo Limpo, no meio do culto, Assembleia de Deus, lotada, 50 e tantos fileiras de banco, e toca. Hoje é festa lá no meu AP. É lindo. Foi o neto dela que colocou, foi o neto dela. A palavra-chave, gente, é equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Nem todo dia a gente vai estar daquele jeito ali, ó, felizinho. Tem dia que vai estar no vermelhinho ali, ó. Aí vem Paulo e escreve em Romanos dizendo assim, ó, no capítulo 12, verso 15: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. O que Paulo está dizendo? Que eu não preciso sair à caça de quem está chorando para explicar o motivo do choro. Eu preciso estar atento à emoção certa. Se ele está alegre, eu também estou. Se chora, eu choro junto. A emoção certa produz o equilíbrio das emoções. Simples assim. Tem gente na igreja que tem incrível capacidade de só chorar com quem chora, porque quando alguém se alegra, ele fica com ódio. Né? São os irmãos de filho pródigo. Essa festa não é para mim, não vou entrar não. Até esse teu filho aí, eu acho legal, olha para mim, parênteses. O irmão do filho pródigo congrega com a gente até hoje. Ele chega para o pai e fala assim, ó, esse teu filho aí, não é mais meu irmão, esse teu filho aí gastou todo o teu dinheiro com as prostitutas. A Bíblia não diz que é com prostitutas, diz que ele viveu irresponsavelmente. Ou seja, projeção individual dos desejos de si no desejo do outro. É ele dizendo, como eu queria estar no lugar dele. Se eu tivesse no lugar dele, eu pegava uma prostituta. Não peguei, eu jogo o meu pecado do pecado dele, já que ele é o pecador que volta. Sabe aquele crente que está no carnaval, na sala da casa, vendo o povo passar no bloco? Esse sangue de Jesus tem poder, tudo endemoniado, indo para o inferno. E aqui dentro, como eu queria. Como eu queria. Aí ele entra para dentro cantando assim, a alegria do Senhor é a nossa força, né? Por incrível que pareça, porque ele não entendeu ainda que essa dimensão do humor também faz parte do amor de Deus. Que Deus é amor, a gente sabe, mas que Deus é humor, a gente esquece. Quer ver como Deus é humor? Olha que tremendo. Imagina isso aqui comigo. Está Abraão, velho, Sara, velha. Chega uma visita celestial na casa. Prepara uma comida, a irmã Sara faz uma coisa que é muito nós. A irmã Sara é brasileira da Bíblia. Ela fica atrás da cortina ouvindo a conversa. O anjo fala assim, ó, daqui a 1 ano, a gente vai voltar aqui, tua mulher vai ter um filho. A irmã Sara não aguenta, ela ri alto. Ela riu alto, se fosse hoje ela botava hashtag ri alto. Na hora o anjo fala, irmã, você riu. E sabe o que ela disse? Eu não ri. Irmã. Irmã Sara, está na Bíblia, eu acho lindo isso na Bíblia. Ela falou, não ri não, senhor. Riu, imagina já ouviu daqui, irmã. Eu acho tão tremendo que Deus não fala assim, tá vendo? Agora teu ventre vai... Olha o que os crentes falariam. Teu ventre vai secar até a 4ª geração. Todo mundo que vier do teu marido aí, tudo seco. Deus fala o seguinte, gostei. O nome do menino vai ser Risada. Olha que lindo. O nome do menino é Riso, Isaac. Toda vez que esse menino entra correndo na casa, a metalinguística aparece. Tenho certeza que esse menino entra correndo na casa, Sara dá risada e Deus ri lá em cima, tá vendo? Esse é o menino que eu te dou risos. Se o seu Deus não te faz sorrir, provavelmente a religião vai te matar de choro. Permita hoje que um Isaac nasça na sua vida. Isso também é nascer um Isaac. Botar um sorriso nesse rosto bonito que Deus te deu. Amém, gente? Terceiro, olha que interessante. Cuidado com o abuso espiritual. Por isso que eu deixei você rindo. Percebe aí? Que agora a gente vai mexer nas cobras aí. Então, ó. Acha legal que Jesus chega para os discípulos e fala assim, em meu nome pegarão nas serpentes. A gente que mora em cidade grande não pega nunca numa serpente. Não é? Aliás, se aparece uma serpente aqui em cima, você pega? Muito pelo contrário, eu ia sair fora. É ou não é? Ou seja, é o versículo bíblico que a gente fala para o Senhor, Senhor, esse eu cumpro. Não precisa nem do teu poder. Eu não vou tocar, né? Só que interessante que ao longo da história, historicamente, a serpente sempre foi associada à hipocrisia, 2 caras, falsidade. Logo, toda vez que você aperta a mão do falso, você pega na serpente. Quantas vezes fez isso essa semana? Pai seu varão, você gelou até a alma. Viu? As serpentes estão por aí, não é no Butantã. Tem vários tipos de abuso, gente. Dentre eles, abuso espiritual. É quando o líder usa da sua influência e prestígio para infernizar os liderados. Olhe para mim. Quando Deus nos salva, Ele produz um efeito duplo na nossa alma. Ele tira a nossa alma do inferno e tira o inferno da nossa alma. E a gente não inferniza mais ninguém. Logo, se você anda infernizando um monte de gente, tem inferno demais na sua alma. A palavra inferno tem um sentido de inferioridade, ínferos. Ou seja, toda vez que você diminui, abaixa, desumaniza alguém, você é o demônio do inferno que criou. Por isso é muito sério. Você precisa tomar muito cuidado. Olha isso aqui, ó.
pressão excessiva, manipulação, chantagem emocional e espiritual. É a liderança demonizadora. Quando a liderança se torna demonizadora, ela não respeita ninguém. Alguém escreveu que vestido de pastor, Davi foi capaz de matar um gigante. Agora, quando ele está vestido de rei, demonizado, ele mata um amigo. Imagina, é Davi. É muito sério isso. Isso aqui é uma espécie de receita, pressão excessiva, manipulação, a chantagem emocional e espiritual. Nós vivemos uma geração hoje que ainda gosta desse tipo de manipulação. É terrível. Vocês sabiam que tem igreja no Brasil, século 21, São Paulo, que tem igrejas que tem uma babação sobre a figura do líder tão grande que chega a dar vergonha alheia? Eu fui ministrar numa igreja, eu gosto de contar o que eu vivi, né, que é mais fácil. Eu fui ministrar numa igreja gigante no Rio de Janeiro, grande mesmo, gigante, igreja. Aí estamos lá no púlpito, sentado, da igreja que você senta no púlpito, sabe qual é, né? Estamos sentados aqui, de repente a menina do louvor cantando, a menina lá no canto assim, os caras tocando, aquela coisa toda, cantando, eu até olhando para a igreja, o tamanho da igreja, bonita, galeria gigante. De repente, do nada, sabe quando você está assistindo um filme e alguém dá pause? Deram um pause existencial na igreja. Do nada parou todo mundo, a menina parou assim. Falei, gente, olhei para o lado assustadão. Quando eu olho na porta, pastor, o ser e a ser, o casal pastoral, presidencial, genial, todos os al. E eles vieram, devagarzinho, entrando. Parecia um casamento. Todo mundo de pé. Falei, gente, aí já fiquei de pé, né? Para não cometer o pecado. Todo mundo junto ali. O pause, cara, o do louvor estava em pause, a irmã estava pausada. Eu fiquei olhando para a irmã, meu Deus. Aí ele entrou devagar, podia ficar um pouco mais rápido, devagar. Ele ajoelhou, não sei se orou, deve ter orado para si, né? Quando ele levantou, ele fez um sinal, tipo, play. Todo mundo voltou a cantar, normal. Criança chorando, criança chorando, a festa, uma maravilha. Falei, gente, meu Deus do céu. Eu olhei, será que é Moisés, Abraão? Por incrível que pareça, isso acontece todo dia, direto. E sabe o que é mais estranho? Essa coisa, ela consegue reproduzir com facilidade, porque isso é sedutor. Agora imagina fazer isso na igreja grande, agora imagina fazer na congregação, com 15 membros. Todo culto aparece, todo mundo pausa. Por quê? Porque se vira a ideia da manipulação do poder. Eu mando nisso aqui. Eu mando até no jeito como você canta, no jeito como você prega. Eu mando, eu preciso que vocês saibam que eu mando. Isso é mortal, é diabólico, não tem a ver com Deus. Isso é um abuso espiritual crônico, é violência simbólica. É estabelecer para com o outro todos os tipos de ódio. É usar a gente, é anti-Deus. A igreja precisa ser o lugar onde Cristo se sinta à vontade. Porque toda honra e glória são dele, ele não divide sua glória com ninguém. Ele não divide sua glória com ninguém. Por isso é importante lembrar, escuta bem uma coisa aqui, ó. Eu sei que eu dei um exemplo mais teatral, porque foi o que eu vivi e me chocou muito, mas eu vou colocar uma coisa aqui que eu sei que vai te assustar. Olha isso aqui, ó. Todo mundo tem algo que o manipulador pode usar. Todo mundo. Por isso você tem que identificar quem é o manipulador. A maioria das pessoas sofre porque tem algo que não quer ou quer algo que não tem. Essa é a essência do tédio, posse sem desejo. Por isso é importante tomar cuidado com essa relação. Tomadores e doadores. Se você é um doador, é melhor colocar limite, porque os tomadores não têm. Eles simplesmente tomam. Olha como é importante. O que você ama pode ser usado por alguém que só ama o poder. Por isso que tem gente que chega perto de você porque você ganha bem, chega perto de você porque você tem um carro bom, chega perto de você porque você tem facilitações. Sabe aquele casamento prostituído de igreja? Vou casar minha menina com a filha daquele irmão, porque aquele irmão lá tem dinheiro. É uma prostituição gospel. Pastor, mas é porque eu tenho futuro. Irmão, você tem bola de cristal? O futuro de um casamento literalmente ainda está no amor, não nas tramas que a gente faz para ver se casa alguém bem. Não é? Com manipulações das cordas do destino. Tem crente que acredita no maquetubo, destino, está escrito. Né? Ele entra na igreja quase que dançando aquelas danças lá do povo de lá. Lembre-se, a Edith Eva Eger, que eu citei para vocês, do livro sobre Auschwitz, ela diz uma coisa tremenda. Quando você tem algo para provar, então você não é livre. Porque essa obsessão em provar é um cárcere apertado demais e sofrido demais. Como é que a gente faz abuso espiritual dos nossos liderados? Tentando provar para ele que a gente é alguma coisa. E não precisa. Já viu aquele irmão que ele tem que provar o tempo todo que Deus chamou ele? Precisa lembrar?
Na verdade, quem está em dúvida é ele, não a pessoa. Às vezes ninguém nem perguntou, né? Mas você tem que provar, preciso provar para você. Já viu aquele que diz, lembra disso aqui? Se Deus não fazer aqui agora, eu vou rasgar minha Bíblia. Eu costumo dizer que ninguém está aqui essa noite pelo que Deus vai fazer. Todo mundo está aqui pelo que Ele já fez. Por isso que a gente está aqui hoje. Isso é libertador, irmãos. Olha que tremendo, ó. Cuidado com o que você faz quando está inquieto, né? Cuidado com isso. Quem roda demais tende a ficar tonto. O desconforto é um sintoma, é medo do silêncio. Quando o assunto é pastoral, a coisa fica mais séria ainda. Alguém disse que um pastor cuida de 100 ovelhas, só que 100 ovelhas não consegue cuidar de um pastor. E quando um pastor fica inquieto, eu estou usando pastor, mas é o figurativo do líder. Quando o líder fica inquieto, é complicado, porque alguma coisa está movendo ele rápido demais. E aí ou ele faz esses malabarismos perigosos com a mente dos outros, ou ele faz com a própria mente. Aí você não sabe mais onde ele vai parar. Você percebeu que hoje, por exemplo, o mote para se formar uma igreja é o princípio da intolerância? O pastor Clóvis está aqui, fala uma coisa, aí um já olha para a cara do outro e fala, não concordamos. Aí ele junta com mais um, de repente forma mais outro. 4. Eles saem, abrem uma igreja e uma convenção. Com 4 líderes. É muito esquisito, né? Imediatamente, quanto maior o nome da igreja, o sobrenome, pior a teologia. Pode observar. Porque sempre no princípio da intolerância. Tá? Tem que fazer alguma coisa agora. Tanto que a frase é interessante. Fulano abriu um ministério para ele. De verdade. Não era para Jesus, né? Sempre foi um pequeno impériozinho nosso. Tudo isso que eu falei aqui hoje tem uma única razão de ser. Se a gente não olha para dentro da gente, com coragem de encarar os fatos que encontra lá, e de dizer como Davi e Paulo, dói aqui, aqui é complicado, está cheio de lixo existencial, a gente não sara nunca. Deus não te trouxe aqui hoje para revelar o seu CPF. Deus te trouxe aqui hoje para revelar a sua podridão. Porque todos nós somos pecadores. Eu acho lindo quando Lutero diz, eu pensei que tinha matado afogado nas águas batismais o velho homem. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que ele sabe nadar? Não é? Então lembre disso aqui, ó, quando você for terminar hoje, ó, à noite. Só o dono da casa sabe onde ficam as goteiras. Onde é que estão as suas goteiras? Aquilo em você que é rachado, vazio, perigoso, estranho, que precisa de uma espécie de, vamos dizer assim, de uma reforma existencial plena. Eu acho lindo o relato da conversão de C.S. Lewis, quando ele disse que um dia fez uma oração a Deus. Ó Deus, vem morar em mim. E ele disse, senti uma dor imensa no peito. Parecia que ia arrebentar o meu peito. Eu acho que é daqui que ele tira a ideia nas Crônicas de Nárnia, de quando o Aslan, o leão, arranca as camadas de pecado do dragão. Ele diz, Deus, vem morar em mim. Senti uma dor tão grande no peito que a ponto de pensar que ia cair e de gritar, Deus, eu disse morar, não matar. E Deus diz a ele, se eu vou morar aí, eu vou construir um castelo, vou reformar o chalezinho que você tem, porque eu não moro sozinho. O céu vem junto e vai habitar a sua vida e a sua alma. Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você, mas eu queria fazer uma oração diferente essa noite. Queria fazer uma oração diferente. Eu queria que nesse momento, nessa nossa oração, você tentasse conversar com Deus sem os maneirismos de igreja, as orações técnicas, treinadas, nada disso. Você vai ver como é difícil fazer isso. Tenta fazer uma oração normal, comum, coisa de gente comum, de gente que tem pai. O seu Deus é seu pai. Ah, pastor, mas o meu pai... Deus é o pai que seu pai deveria ter sido. Deus é o pai que paternidade significa. Amém? Deu para entender? Você não fala com seu pai mudando de voz, fala? Você não fala para seu pai assim, amantíssimo e poderoso pai, preciso de um dinheiro aí. Não. Como é que você troca ideia com seu pai? É disso que eu estou falando. Conversar com Deus, troca de ideia com o pai. Um jornalista perguntou para Teresa Dávila, uma das mulheres da história da igreja que mais oraram, disse para ela assim, a senhora passa grande parte do seu dia em oração, né? Ela disse, passo. Ele diz, e o que é oração para a senhora? Ela diz, conversa com um amado. O cara diz, bonito. Se a senhora conversa com Deus, ele diz, converso. Ele disse, o que a senhora fala para ele? Ela disse, nada, eu só escuto. Tremendo. O que ele fala? Nada, ele só me escuta. Existe uma poderosa oração de presenças, não de fala. Você acha mesmo que consegue enganar Deus com lábia de crente? E se agora Deus estivesse palmo a palmo com o seu rosto, olhando dentro dos seus olhos? Eu te garanto que nenhuma palavra sobreviveria a esse momento.
Porque se tudo que ele criou pela palavra, então nós também somos texto. Tenta conversar com Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse divino constrangimento. Eu sei que é uma sensação difícil, Senhor, uma vez que a gente está tão acostumado com os processos, os sistemas, os esquemas chatíssimos de religião, essa coisa que pesa a gente, que não faz parte do teu jeito tão leve de ser. Mas tem uma coisa que a gente pode te pedir aqui essa noite, Pai, é um abraço. A única coisa que eu quero te pedir aqui hoje, como ministro do Evangelho, é que dê um abraço nessa irmã que está aqui hoje. Para ela sentir o calor do teu corpo, para ela saber que é alguém, que é tua filha amada. E isso basta. Dê o teu abraço nesse teu filho amado que está aqui. Senhor, essa coisa da religião cansa a gente nem percebe às vezes. Tudo técnico, tudo treinado, exaustivamente ajeitado, como se a gente estivesse ensaiando para algo que a gente sabe que nunca vai acontecer. O que a gente está vivendo aqui hoje, te pedindo aqui hoje, é novidade de vida. Isso que a palavra grita para a gente se não deixa escutar, porque a gente está com os ouvidos entupidos pela rotina. Mas que hoje aqui, Senhor, cada um que está aqui hoje, quando voltar para casa, volte de algum modo tendo essa estranha confusão no peito, uma mistura feliz de constrangimento com liberdade. Como meninos que são apanhados fazendo uma travessura e quando o pai olha e diz, vem cá, papai vai te dar um abraço. Que a gente saia daqui hoje livre, Senhor, para viver isso. Que a gente saia daqui hoje livre para ser teus filhos. Amém? Só para terminar, pastor, essa semana eu estava conversando com um amigo meu lá de Goiânia, eu morei 11 anos lá. Ele me contou uma coisa tão tremenda que eu queria finalizar com isso aqui. O pai dele foi pastor durante muito tempo lá no interiorzão do Goiás, aquela terra bem vermelha. E o pai dele, na época da ceia, sempre todo mês de ceia, ele tinha uma tradição com ele. Ele vestia um terno e a gravata, não, terno, a calça e a camisa branca, a gravata vinho. Era assim que ele ia para o culto. Metalinguagem. Só que ele disse que um dia ele foi para a ceia e estava começando as chuvas em Goiás. Pegou o carro, foi para a ceia, no meio do caminho lembrou, esqueci o negócio, voltou para buscar. O filho dele tinha 5 anos de idade e estava brincando na lama, com lama do cabelo aos pés, vermelho. O pai para o carro, desce. O filho olha de longe e diz, papai, e vem rasgando. A mãe na porta diz, não! Ele falou, meu pai abaixou no chão, me abraçou e começou a rodar comigo. Eu sujei ele inteiro e ele disse no meu ouvido, filho, é assim que Deus nos recebe. Sai daqui hoje nesse abraço. Que Deus te abençoe.